Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o procurador e professor universitário Irapuan Beltrão, que ao longo desta semana esteve aqui na TV Justiça, ministrando o curso Direito Financeiro, com alguns temas. Deixa eu passar aqui, atividade financeira, foi a primeira aula, né, professor? Primeira aula. Atividade financeira, características, fontes do direito financeiro. A terceira aula foi o orçamento, princípios e normas. Quarta, receita pública. E, por fim, despesa pública. Professor Irapuan, vamos voltar aqui na sua passagem pelos Estados Unidos, quando foi para a conclusão de mestrado, foi é isso? Para a realização de mestrado lá. Uhum. E o tema qual foi? Na verdade, era nessa parte da regulação que eu acabei atuando no escritório lá. Era a regulação dos integrantes do mercado financeiro nacional. Uhum. Comparando, na verdade, o modelo americano, que é aquele modelo descentralizado por estados que eu falei, com o modelo brasileiro, que é um modelo... Fazer um comparativo. Foi um comparativo. Na verdade, foi a própria sugestão da universidade que eu estava, porque eles não têm essas informações diferenciadas, né? E raramente eles têm contato com pessoas que vêm de países que sejam países tão continentais e que têm esse modelo diferenciado. Porque até alguns estudantes vão para o modelo americano, mas vêm de países menores, então a comparação do direito estadual ao federal não é uma realidade, por conta, especialmente dos europeus. E aí a sugestão da universidade foi que a gente fizesse uma comparação em relação ao modelo descentralizado, estadualizado, que é o modelo americano, com o modelo brasileiro, que tem muita centralização em termos de leis federais, né, das grandes leis nacionais. Então, foi nesse sentido a regulação, como por exemplo, o Banco Central aqui atua, e lá tem um Banco Central por cada estado. Então, é um cenário que eles estavam vivendo lá naquele momento, porque o Banco Central americano estava começando a trazer mais centralizações e tirando o poder dos estados. Então, eles estavam nessa crise lá até de identidade. Daí porque acabei fazendo esse comparativo. Desse comparativo, na sua conclusão, falando aqui de sua obra, que é no caso do seu trabalho, que é o mestrado, nessa sua conclusão, o que deu para tirar no estudo? A nossa legislação aqui está melhor, não está? É a mesma coisa, é só uma questão de culturas mesmo? Ou eles estão à frente? A cultura é extremamente diferenciada, né? Lá eles carregam aquela perspectiva de formação de que cada estado tem a sua independência. Sua autonomia, talvez por conta da herança das 13 colônias, né? Aquela ideia de que cada colônia teria a sua... Agora, para imaginar uma facilidade, seja para o mercado ou para o operador de direito, o nosso modelo, tendo grandes normas federais de uso e informatização, é muito mais confortável, né? Imaginem todos que um banco, para operar nos Estados Unidos, tem que ter a autorização de cada estado. O custo de tudo isso era algo que, por exemplo, para mim, era assustador. E não só o custo da burocracia, mas o custo para o investidor de saber que um determinado estado pode adotar determinadas medidas que atrapalhem ali a gestão financeira daquela instituição. Então, esse nosso modelo de grandes temas nacionais, poderíamos até discutir se todos precisavam ser nacionais ou não, mas ter grandes temas nacionais facilita, né? Facilita a compreensão. Qualquer um que venha para cá, um estrangeiro, até mesmo nós do mundo do direito, é mais fácil a gente entender, né? Uma única CLT, uma única norma de processo, um único código tributário, uma única lei regedora das finanças. Ainda que mude direto. Ainda que mude com frequência. É melhor ter uma só do que várias que mudem com frequência, né? Fica mais complicado. Sorte, então, que a de lá é mais burocratizada. O trabalho é mais complicado. É mais complicado. Até porque, imagine que, claro, tem sempre aqueles estados que são os estados que capitaneiam as questões. Mas tem sempre aquele pequeno estado que vai criar uma determinada norma, tem sempre aquele legislador estadual que acha que pode ser diferente de todo mundo. Então, isso gera dificuldades muito grandes. Qual período o senhor esteve lá? Eu estive lá, coincidentemente, no ano 2001. 2001, 2002. Coincidentemente... Por causa do evento do 11 de setembro. 11 de setembro, isso. 11 de setembro. Mas o senhor estava naquela região, não? Foi quase contemporâneo, né? Eu, como lhe disse antes, eu estava fazendo estágio no escritório em Nova York. O estágio acabou no dia 31 de agosto. Então, eu fiz a minha mudança de volta na primeira semana de setembro,
o que para mim particularmente foi até bom, porque eu estava muito próximo do local do acidente. Tive depois contato com o meu locador lá e o apartamento foi todo afetado, foi todo... mas eu já tinha voltado para a universidade, porque o período legislativo começou no dia 3 de setembro. Então, eu estava lá já na vida universitária naquele momento. E assustou, assim, naquele momento, esse incidente, assim? Eu digo isso porque assustar, eu acho que assusta, sim, mas para quem primeiro, não tem essa vivência, digamos, esse risco iminente de um atentado, como nós não temos aqui no Brasil, e de repente você se vê numa situação dessa, ali pertinho, naquele local, e é uma novidade, né? A vida fica diferente, né? Primeiro, você é estrangeiro num país que está sofrendo um ataque estrangeiro, então as pessoas, né, olham com um certo grau de desconfiança para todos os estrangeiros. E para eles eu não tenho cara de brasileiro necessariamente, eu tenho cara de indiano ou alguma coisa parecida com isso. Então, eu comento para todos que foi o período que eu mais fiz barba na minha vida. Eu fazia barba todo dia, porque eu não queria... Tinha o cenário de não parecer uma coisa diferente, né? Eu, aproveitando que eu estava numa vida universitária, nos primeiros meses eu andava absolutamente... À vontade, confortável, né? E depois você começa a se perceber que não pode ficar parecendo qualquer um, né? Então, eu sempre portava não só o passaporte, mas também a identificação da faculdade, para mostrar que eu estava estudando. É um momento que fica complicado, né? Tudo fica suspeito, né? As pessoas ficam suspeitas. Apareceu um pacote na universidade, ninguém sabe o que é. Teve a fase do pó também, do antrax, não sei se recorda. E aí chegou a ter na universidade suspeita de antrax na correspondência do diretor, aí fica aquele clima de realmente suspeição e desconfiança, né? Então, o segundo semestre, o semestre seguinte, que foi o meu segundo semestre de estudo, foi um segundo semestre curioso. Como também já era o momento de eu fazer a minha tese, foi bom que eu fiquei mais em casa, mais quieto, fazendo mais a tese. Eu estou aqui tentando imaginar você de barba, cabelo pretinho. Passa fácil por um... Eu corria o risco, hein? Corria risco. O nome Irapuã Beltrão. Ainda tinha isso, ninguém conseguia falar um Irapuã Beltrão lá, né? Virava qualquer coisa diferente, né? Porque eles não têm esse som do tio, né? Então, nem o meu primeiro, nem o meu último nome facilitavam a vida, né? Vamos mandar esse cara embora logo, que não vai atrapalhar. O nome, por sinal, tem alguma coisa, alguma ligação com, no caso, Irapuã? Não, na verdade, vem da minha mãe, que gostava de nomes indígenas. Ela tem uma leitura da cultura indígena agradável, então ela gostava. Então, saiu com esse nome. Apesar da cara, não tem, assim, de maneira direta, nenhum tipo de relação, não. Tá certo. Bom, se não me engano, tem uma cidade em São Paulo, aliás, se não me engano, não, me perdoe, tem uma cidade em São Paulo que tem esse nome, né? Eu também já descobri isso. Na verdade, por conta dessas aulas virtuais, em dado momento eu recebi um e-mail de um aluno, falou assim, professor, adorei suas aulas, que bom, não sei o quê, mas o curioso é que eu moro numa cidade chamada Irapuã, aqui em São Paulo. E eu confesso que eu nunca tinha prestado atenção nisso, e depois eu fui conferir. Qualquer dia eu vou até lá, deve ser engraçado, né? Eu chegar, me registrar no hotel, seu nome, Irapuã, mas vai parecer até brincadeira. Né? Chará da cidade. Chará da cidade, tá certo. Bom, nessas suas idas e vindas, foi um período que sair do Rio de Janeiro e ir para Nova York. A diferença climática foi um choque também, né? Foi assustador, porque ainda tinha que ir mais para um pouco do interior. E eu saí em janeiro, no auge do verão carioca, né, 40 graus, um ET no aeroporto, né, carregando casaco para todos os lados. E quando eu cheguei na cidadezinha, onde eu ia, na verdade, morar e estudar, menos 10 na nossa mensuração. Então, realmente foi um choque. E você tem toda aquela vida aqui no Rio de Janeiro, a gente tem muito uma vida fora de casa, né? Você quer fazer alguma atividade, você vai para a praia, caminhar, correr, na lagoa. No inverso desse, com neve, muita neve, muito frio, ninguém na rua. Então, isso para mim foi um momento de choque curioso, né?
porque eu não estava acostumado com aquilo mesmo, né? Ficar muito recluso e sozinho, né? Que é o mais difícil na história. Né? Uhum. Bom, nesse caso, lhe faço uma pergunta simples. Rio ou Nova York? Para morar? Qualquer coisa. Ah, não. Acho que o Tom Jobim já disse que o Rio de Janeiro é bom, mas é ruim, né? Ele usava uma outra palavra um pouco mais pejorativa, né? E Nova York pode ser ruim, mas é bom também, né? Agora, morar é o Rio de Janeiro, né? Eu sou apaixonado pela minha cidade, acho que a gente tem uma qualidade de vida, pelo menos em alguns pontos, né? O Rio de Janeiro tem pontos de muita complicação, mas tem uma qualidade de vida, tem um clima urbano, tem um clima de descontração que o carioca carrega, e que Nova York ela tem milhares é um mundo ali dentro, né? Verdade. Mas talvez não tenha um encanto do Rio de Janeiro, não, nem a simpatia do povo, nem a descontração de você encontrar amigos e ficar tomando um cerveja, refrigerante, suco, de chinelo, saída de praia às 6 horas da tarde. É bem mais tranquilo, bem mais sociável. É um lugar que o Rio de Janeiro acho que tem essa vantagem de ser ímpar e único. E está vivendo um momento bom agora, interessante, né? Esse momento pré-eventos mundiais está colocando o Rio de Janeiro com uma qualidade de vida, de expectativas, de tudo, né? Então, Nova York é bom para passear, alguns, mas para morar mesmo, fico em casa. Voltou lá depois desse período, não? Voltei. Eu mantenho alguns conhecidos até, né? E voltei, mas para fazer turismo mesmo, com a família. Porque tem um lado cultural muito bom, né? Tem um lado cultural muito forte, né? Algo que, por exemplo, no Brasil nós não temos a cultura dos museus, que é absolutamente espetacular. Os próprios espetáculos teatrais, em geral, não só a Broadway, mas diversas coisas. Então, tem uma cultura que nós não podemos desprezar também, né? No caso lá de Nova York. Nova York, e mesmo algumas cidades outro-americanas, né? Quem tem a oportunidade de passear, sair do ponto principal, que é o Nova York, Miami, e conhece outras cidades, tem um lado bacana, né? Tem um lado bacana. A cidade que eu morei foi um dos pontos do movimento constitucionalista, né? Então tem toda aquela história, tem a sacada onde se leu pela primeira vez a Constituição. Então você consegue viver um pouco até da vida do direito de maneira diferenciada, né? Qual foi a universidade? Eu fui para a Universidade de Connecticut, que é o estado vizinho a Nova York, meio caminho entre Nova York e Boston, é um estado ali onde está a Universidade de Yale também, tem uma força grande também no pensamento jurídico, né? Então, eles tinham uma experiência muito interessante no mundo do direito, né? Então, mesmo no turismo jurídico, existe um turismo jurídico interessante nos Estados Unidos, né? Uhum. Não é só copiar as decisões da Suprema Corte americana aqui, né? Verdade. Bom, Boston é uma região muito conhecida também por ser um reduto, praticamente um reduto de brasileiros, né? Eu cheguei a pegar, na época que eu estava lá, eu sempre comento de curiosidade, uma rádio de brasileiros para brasileiros. Né? Então, ele não era uma rádio que funcionava 24 horas por dia, mas eles tinham programas para matar a saudade de casa, e só tocar músicas brasileiras, né? Que você acaba, né, vivenciando. Encontrei numa cidadezinha pequena uma padaria de brasileiros, o que me fez matar a saudade, comer aquela pãozinho, né? Acho que eu paguei a coxinha de galinha mais cara da minha vida naquele momento, a caipirinha também mais cara da minha vida, porque você sente falta das coisas até que você nem consuma aqui. Mas quando você está lá, né? O saudosismo mesmo. Tem um lado saudosista, né? E você tem um pãozinho com manteiga que vem com português sendo falado, ajuda, né? Ajuda a quebrar um pouco da saudade de casa. Tá certo. O senhor comentou agora há pouco com relação a um aluno na cidade de Irapuã, num curso, no caso, à distância. Mas o senhor ministra, as suas aulas são sempre à distância ou não? Tem presencial também? Não, eu tenho aulas presenciais. Na verdade, eu tenho uma atividade universitária, hoje mais ligada a curso de pós-graduação, me dão mais flexibilidade. No Rio de Janeiro eu participo de vários cursos presenciais, inclusive das escolas oficiais de estudo, mas tem hoje em dia esse avanço da tecnologia, que é uma ferramenta que todos devem usar, né? Hoje os grandes cursos já têm essa formação à distância, seja pela internet ou mesmo por transmissão,
E veja que o fato de nós estarmos aqui é isso, né? Vai conseguir levar um pouco das nossas experiências para qualquer pessoa que consiga ter um acesso pela televisão. Então, as aulas têm o lado presencial, que é prazeroso, ali o debate, o contato com o aluno, mas também a possibilidade de você levar o conhecimento jurídico, o conhecimento qualquer que seja ele, pela internet, pela facilidade de transmissão, isso hoje é inevitável, né? E a gente acaba tendo uma demanda, eu também tenho bastante aula nesse sentido. Bem, estou conversando aqui com o procurador e também professor universitário da Apuam Beltrão, que ministrou o curso Direito Financeiro ao longo da semana aqui na TV Justiça. E você pode participar do programa Saber Direito enviando a sua sugestão para saberdireito@stf.jus.br e também assistir o programa Saber Direito Debate no canal da TV Justiça no YouTube. O endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. Nós vamos agora a mais um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Até já.